Esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Enquanto a imprensa explora os novos vigilantes que apareceram, Justiceiro sofre um ataque da máfia e acaba envolvendo seus vizinhos na treta. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos mais um vídeo do maior matador da Marvel, Justiceiro, quando a sorte acaba. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro Saga Bem-vindo de Volta Frank. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e arte final de Jimmy Palmiotti. Foi publicado em 2000 e corresponde à HQ Justiceiro volume 5, número 6, 7 e 8. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Enquanto se recupera no hospital depois de ter sido mutilada por ursos polares graças ao Justiceiro, Mama Gnut ouve atentamente um homem que aparentemente sabe onde o seu maior inimigo está morando atualmente. E de acordo com a história, ele apenas viu um homem com uma caveira no peito cambaleando na rua devido às feridas em seu corpo e deixando um rastro de sangue por onde andava. E quando ele afirma que foi há exatos 10 dias atrás, o pessoal identifica que foi no mesmo dia do incidente no Central Park. Então o cidadão continua a história dizendo que o indivíduo entrou em um prédio que fica em frente ao dele. Com isso, ele apenas ficou observando o sujeito entrar e sair no local nos outros dias e ficou pensando no que fazer com essa informação até saber da recompensa. Em seguida, ele pergunta quando irá colocar as mãos no dinheiro e a chefona, muito esperta, diz que os 10 milhões são apenas para quem matar o cretino e a informação vale apenas 10 mil. E depois ela manda os capangas verificar a informação. Nesse meio tempo, a mídia começa a falar sobre os novos vigilantes que apareceram e a teoria mais mencionada é que eles estão sendo encorajados por influência indireta do Justiceiro. Ou seja, a volta do maior matador de criminosos inspirou outros mascarados a fazer justiça com as próprias mãos. Com isso, eles mencionam a morte de 4 homens desmembrados com o sinal da cruz na testa no setor latino do Harlem. E apesar de todos serem católicos praticantes, também eram criminosos procurados. Depois a repórter fala sobre os 5 traficantes que foram mortos por uma pistola com silenciador. E de acordo com a senhora que viu seu poodle morrer a sangue frio, descreveu o agressor como um homem educado e que se identifica como elite. E em seguida, o crime corporativo causado pelo vigilante Senhor Troco, que deixou vários empresários assustados, também foi anunciado. Tal evento deixou 5 pessoas mortas e 7 feridas. Depois é mostrado uma tentativa de entrevistar o detetive Marty Sup, que foi designado para pegar o Justiceiro, mas o mesmo não conseguiu falar muita coisa, pois seu carro foi guinchado no início da entrevista. E para finalizar, foi mostrado diversas declarações de pessoas nas ruas sobre os eventos e as opiniões ficaram divididas. Enquanto isso, vemos um helicóptero particular e dentro dele 2 homens conversavam sobre o vigilante Senhor Troco. E durante a conversa, um deles se mostra indignado sobre as acusações que o sujeito fez sobre a corporação de investimentos globais, dizendo que ele só pode ser um completo maluco. Contudo, o outro homem diz que na verdade o vigilante é bem astuto, pois tudo o que ele disse era verdade. E quando o outro senhor se mostra surpreso, o salafrário prossegue dizendo que como diretor-presidente da corporação ele sabe de tudo e ainda afirma que eles fazem coisas muito piores para aumentar seus lucros. Diante disso,
Eles precisam urgente deter o sujeito antes que a população comece a ouvi-lo. E naquele momento, sem querer, ele olha para o alto de um prédio e reconhece o próprio segurando uma bazuca. Então eles ficam desesperados pedindo para o piloto dar um jeito de sair do alcance do maníaco, mas não adianta. Em outro local, um carro conversível se encontra parado no mesmo local onde o vigilante Elite matou os traficantes e 4 homens se encontram no veículo. E durante a conversa ficamos sabendo que eles estão ali justamente para vingar os homens que morreram. Entretanto, um deles morre instantaneamente com um tiro na cabeça. Depois o segundo, em seguida o terceiro e o quarto. Depois vemos o próprio na janela do seu apartamento e uma criança o chama de pai no outro lado da porta. Então ele calmamente esconde a arma e a máscara enquanto fala com a criança com a porta trancada. Nesse interim, vemos um carro na frente do prédio onde Frank está morando e os capangas junto com o vizinho Dedo Duro ficam esperando o mesmo sair. Enquanto isso, Justiceiro prepara o seu armamento dizendo que irá acabar com todos os Nuts naquele mesmo dia e coloca tudo em uma bolsa. Enquanto ele caminha para fora do prédio, ele diz que assim que terminar a missão irá sair daquele apartamento, pois já ficou conhecido dos vizinhos e acredita que o ambiente se tornou perigoso. Em seguida, ele se depara com o vizinho de piercing e o deixa feliz o chamando de Speaker Dave pela primeira vez. E quando os capangas o vê, imediatamente ligam para Mama Gnut, que na mesma hora diz que irá enviar reforços e mandar todos caírem para cima dele como uma matilha de cães. Desse modo, eles dão o dinheiro para o delator e o manda sair dali. Enquanto isso, na mansão Gnut, a dupla de detetives se encontrava no local e o estado de sujeira dentro do carro mostrava que eles já estavam ali há muito tempo. Então um carro sai da mansão cheio de pressa, seguindo de vários outros. Ao verem aquilo, Sup deduz que eles acharam um justiceiro e se prepara para ligar o carro, mas Molly diz para eles manterem o plano de vigiar a Mama Gnut, pois acredita que eles não irão conseguir pegar o justiceiro e que a melhor chance que eles têm é esperar o mesmo invadir a mansão, pois a carnificina será muito pior e eles irão ter a oportunidade de pegar quem sobrar. Com isso, Sup desiste de seguir o pessoal e eles permanecem ali. Voltando ao justiceiro, uma cabeçada de bandidos aparece do nada já mandando bala pra cima dele. E o mesmo muito astuto consegue desviar e ficar escondido analisando a situação. Dessa forma, ele percebe que dessa vez será difícil, pois são muitos homens. Então ele joga um explosivo no para-brisa de um dos carros. E quando eles pegam o acessório, Frank aperta o botão e o carro explode. Desse modo, os outros carros são obrigados a parar, dando espaço para o justiceiro preparar sua metralhadora e encher os mafiosos de tiro. Enquanto o punidor mata desenfreadamente, um dos marginais manda pegar a bazuca, mas o malfeitor toma um tiro na testa e acaba disparando de qualquer jeito. E por mais que Frank tenha escapado da bazuca, ainda tinha muitos homens o caçando. E como só havia restado mais uma arma com 8 munições, Kessler espertamente atira no carro que estava próximo deles
e o veículo explode. Com isso, Frank pensou que todos estavam mortos. Porém, um deles aparece cheio de raiva e morre na hora com um soco na garganta. Em seguida, mais 2 aparecem e o primeiro toma uma facada no peito. Mas o último, que estava armado, manda tiro pra cima dele. Mas o cara é muito casca grossa e continua de pé. Mas o bandido dá mais um tiro e a munição acaba. E quando Frank se aproxima, consegue matá-lo virando o pescoço do desgraçado. Mas como estava muito ferido com os tiros que tomou, acaba caindo junto com o bandido e perdendo a consciência. Porém, sua força de vontade é tão grande que o faz acordar. E como sabe que a polícia já iria aparecer, ele se levanta. Um tempo depois, vemos a polícia no local e uma pilha de corpos já estavam sendo ensacados. E quando o policial que estava relatando o ocorrido se afasta, Sup diz que se eles seguissem os caras, com certeza iriam topar com o justiceiro. E quando Molly pergunta se ele gostaria de estar ali no momento do tiroteio, o detetive responde que não. Em seguida, a tenente comunica que o capitão ligou e pediu para ele investigar os assassinatos marcados com a cruz na cabeça. E eles se dirigem para o bairro onde as mortes aconteceram. Em outro lugar, Justiceiro, que já havia chegado no prédio, se encontrava com muita dificuldade para chegar em seu apartamento. E quando finalmente chega, mal consegue ficar de pé e desmaia. Enquanto isso, no hospital, Mama Gnut desce o esporro nos 2 capangas por terem saído do tiroteio sem saber se Justiceiro estava morto, e eles se justificam dizendo que o local estava muito perigoso e que precisam voltar ao prédio onde ele está morando com reforços. Mas a chefe diz que não há mais reforços, pois o Justiceiro matou 80 capangas em 2 semanas e até para proteger a mansão está difícil. Em seguida, ela manda apenas eles 2 voltarem lá para descobrir qual é o apartamento de Caslow e eles obedecem se borrando de medo. Nesse meio tempo, a dupla de investigadores chegam na igreja e o padre Hector Redondo os recebe. Então eles se apresentam e comunicam que estão ali pelos assassinatos de cruz na testa, pois todas as vítimas frequentavam aquela igreja. Então o padre diz que aquilo realmente é muito estranho e explica que conhecia todas as 5 vítimas, pois elas costumavam se confessar. E quando Sup diz que são 4 vítimas ao invés de 5, o padre pede desculpas e diz que se enganou. E quando Molly comenta que as confissões não adiantaram muito para as vítimas, o padre relata que até mesmo o perdão divino tem limites e mostra a saída para eles. E quando os detetives vão embora, vemos que o padre realmente tinha razão quando disse que eram 5 vítimas. Depois voltamos para o prédio onde Frank mora e vemos Joan perplexa ao ver várias manchas vermelhas. Então ela acompanha o rastro que termina no apartamento do Sr. Smith e entra pela porta que estava aberta. Então ela continua acompanhando as gotas de sangue que vão até uma outra porta e quando ela entra, se depara com um imenso arsenal de armas. E para piorar, seu vizinho misterioso aparece bem atrás dela. Enquanto isso, em outro lugar, o homem da barraca de cachorro-quente atende o próprio Elite que faz um pedido. Enquanto o senhor prepara o lanche do cliente, o mascarado comenta que nunca o viu por ali. E o barraqueiro diz que aquele é o seu 2º dia. Então o esquisitão pergunta se não seria melhor ele ficar na Broadway junto com os outros ambulantes, e o mesmo diz que prefere ficar por ali. Com isso, o fanfarrão diz que não quer pessoas que comem cachorro-quente naquela região e tira o pino de uma granada. Então o senhor da barraca sai correndo desesperado enquanto o maluco joga o explosivo dentro da barraca e ela explode.
Voltando ao Justiceiro, Joan procura Dave, que a corrige dizendo que é Speaker Dave e pede sua ajuda. E quando ele pergunta o que é, ela diz que é mais fácil mostrar para ele. E quando ele vê o Sr. Smith caindo daquele jeito, fica super empolgado por saber que ele é o Justiceiro. E Joan pergunta o que é isso. Então ele pergunta se ela não lê jornal e ela responde que não. Com isso ele explica que o Justiceiro vive para matar pessoas ruins e já faz isso há alguns anos. Ao ouvir aquilo, Joan comenta que é por isso que ele tem um quarto cheio de armas e pergunta se eles devem chamar uma ambulância. E Dave diz para não fazer isso, pois com certeza iriam entregar o Justiceiro para a polícia. Então Joan pergunta o que eles devem fazer e o rapaz pede ajuda para levá-lo até a cama e ela o faz. Ao chegarem na casa de Joan, Dave comenta que já fez um curso de primeiros socorros e que irá cuidar dele. E quando Joan pergunta se será suficiente, Frank começa a se mexer e abre os olhos. Enquanto isso, uma repórter entrevista um homem chamado Robert Leonard, que é o presidente da Associação dos Investidores de Wall Street e dono da Corporação de Comércio Metropolitano. E já começa a entrevista perguntando sua opinião sobre o mascarado conhecido como Senhor Troco. E o empresário responde que o vigilante não passa de um terrorista lunático que assassinou membros importantes de sua comunidade financeira. E que suas acusações não passam de propagandas comunistas da pior espécie. Então a repórter comenta que muitas pessoas estão demonstrando simpatia pela crítica do vigilante referente à indiferença das grandes empresas em relação ao público, e o velho cheio de pose diz que essas pessoas estão erradas, pois não passam de liberais de coração mole que não entendem nada sobre a economia de livre mercado. Entretanto, o mascarado citado que estava presente se aproxima e dá um tiro na cabeça do ricaço. E antes da repórter falar qualquer coisa, o mascarado diz que quer ser entrevistado. Mas como a mulher ficou muito transtornada para isso, ele pega o microfone e diz que é a vingança do homem comum. E começa a discursar sobre os porcos ricos que controlam tudo, e que quando um cidadão tenta defender seus próprios direitos acabam sendo demitidos, e as empresas se mudam para países onde o povo não tem direitos. Depois ele comenta que só está matando pessoas que sugam sangue de milhões e começam a denunciar os atos dos empresários que cometem atrocidades vendendo armas para tiranos e também contaminam o meio ambiente. E ainda fazem o povo de burro, se defendendo com desculpas esfarrapadas, citando o comunismo, que é uma completa farsa, pois o regime comunista não passa de uma ameaça morta e enterrada. E quando ele começa a falar que está na hora do troco, a polícia aparece e ele vai embora. Com isso, a repórter fica dizendo que o cérebro do empresário está saindo pela boca. Depois vemos aquela mesma entrevista que estava sendo ao vivo em uma TV de bar e os dois capangas da Mama Gnut assistindo. Então um deles comenta que aquela foi a última refeição de ambos e eles partem para a missão de descobrir o apartamento do Justiceiro como a patroa mandou. Depois eles finalmente chegam no prédio e vão até o apartamento de Joan dizendo que são da polícia e ela pergunta o que eles querem. Então eles respondem que estão procurando por um homem e descrevem a aparência física de Frank. Mas Joan diz que não conhece ninguém assim e que dificilmente sai de casa. Então eles acreditam e partem para o próximo apartamento. E quando batem na porta de Speaker Dave, ele começa a se apavorar e já abre a porta dizendo que não irá contar onde o Justiceiro está. E os bandidos ficam satisfeitos. Depois voltamos ao apartamento de Joan, que se encontra conversando com Frank, e ela pergunta por que ele mata pessoas ruins. E ele responde que é porque odeia eles. Com isso, ela diz que pensou que fosse para tornar o mundo mais seguro para as pessoas boas, e ele não fala nada. Depois ele fica pensando que está prestes a morrer com os tiros que tomou naquela cama cheia de sangue. Depois vemos Mama Gnut no telefone perguntando se acharam um justiceiro e um dos capangas responde que não.
Porém, acabou de encontrar um dos seus amigos e ele está prestes a ajudar. Depois de desligar o telefone, Mama pede ao seu capanga a agenda telefônica e procurar o número de um amigo conhecido como Russo. Enquanto isso, em um bar na cidade, Sup, conversando com Molly, diz que o Justiceiro é o último de uma série de desastres em sua vida. E a Tenente diz que o plano deles dará certo e que já disse que a sorte dele mudou, pois agora ela é sua parceira. Com isso, ele fica mais animado e pede mais 2 bebidas ao homem do bar que se chama Kevin. E o mesmo o serve perguntando para Molly por que ela continua andando com o fracassado do Sup, e ela responde que eles estão trabalhando em um caso. Então ele faz um convite para saírem juntos algum dia e ela não se mostra interessada. Com isso, ele se afasta todo sem graça e Sup pergunta para Molly se Kevin não faz o seu tipo e ela responde que não. Depois voltamos para o Justiceiro e Joan informa que Dave está gritando. Com isso, Frank fica preocupado e pede para ela o ajudar a levantar-se. E quando ela atende seu pedido, Frank sente várias dores para conseguir ficar de pé. Então eles caminham até o apartamento de Dave e bate na porta interrompendo a sessão de tortura. E antes de um deles atender, Frank manda Joan se afastar e se prepara para atacar segurando uma faca balística, pois não deu tempo de pegar uma arma de fogo. E quando um dos torturadores abre a porta, toma uma facada no coração. Mas como Frank estava muito fraco, acabou caindo no chão junto com o criminoso. E antes do outro bandido fazer alguma coisa, Justiceiro aperta o botão da faca balística e a lâmina é disparada bem no peito do salafrário. Com os bandidos mortos, Frank chama Joan e ela entra no apartamento. E quando veem o estado do rosto de Speaker Dave, percebem que os covardes arrancaram os piercings do seu rosto. Depois voltamos para a dupla de detetives e Sup pergunta como se chega a tenente sendo tão jovem. E ela responde que é simplesmente sendo melhor do que os colegas. Porém, não é tão difícil considerando o resto do departamento. Com isso, Sup pergunta se ela acha que seus colegas são tão fracos assim, e ela responde que não. Entretanto, o verdadeiro problema é a chefia, pois não passam de políticos nojentos que só pensam em subir na vida, e ainda se deixam dominar por ficarem no bolso dos mafiosos. Voltando ao nosso herói, vemos um médico clandestino no apartamento de Joan, e o mesmo diz que o Justiceiro deveria estar morto, pois os ferimentos estão extensos, um pulmão foi perfurado, 3 costelas quebradas, hemorragia e externo fraturado. Enquanto ele saboreava o uísque, Frank diz que não queria chamar aquele sujeito, pois o safado costuma atender criminosos sem fazer perguntas e ele queria se virar sozinho. Porém, não seria justo com Dave, que merece uma chance de salvar seu rosto. E depois de mais alguns goles até a garrafa ficar vazia, o médico alcoólatra diz que irá começar e pergunta se ele quer anestesia. E Frank responde que não enquanto tira uma bala de uma arma e depois coloca na boca para morder no momento do processo. Então o médico, preparando o bisturi, diz que não sabe o que o mantém em pé. Então o procedimento inicia e Frank pensa em tudo que tem passado, pois é exatamente isso que o deixa tão motivado a continuar. E quando ele acaba, Frank, que desmaiou meia dúzia de vezes, deixou a bala toda mordida. Então o médico diz que Dave ficará bem. E como o valor combinado foi de $4.000, Frank pede para Joan pegar 10.000 em uma sacola e diz que o extra é para o médico ficar de boca fechada. E o mesmo diz que será para o uísque. Então o doutor vai embora e Frank fica pensando que as próximas 24 horas serão decisivas na sua recuperação. E só depois disso ele vai saber se irá viver ou morrer. Então ele pede para Joan levar Dave para o apartamento dele assim que der, e ela responde sim, Sr. Smith.
Com isso, Frank a chama mais uma vez e ela novamente diz sim, Sr. Smith. E ele diz que seu nome é Frank e ela diz sim, Frank. Nesse meio tempo, vemos uma pequena casa no meio do nada no Cazaquistão e algumas pessoas observando aquele local de longe. Então um deles comenta que o alvo dele se chama Russo e que o sujeito matou os 3 últimos grupos enviados pela Yakuza. Porém, naquele momento ele irá enfrentar a Força Bravo e com certeza irá ser derrubado. Então eles avançam e entram pela única entrada do local. E antes do líder entrar, ele diz que sua equipe é a melhor e finalmente entra. Em seguida, as luzes se apagam e uma verdadeira carnificina começa lá dentro. E quando todo o caos termina, Russo diz para o único homem que sobreviveu para rastejar de volta para os seus mestres e que mais um atentado desses sua paciência irá acabar e ele irá atrás dos responsáveis. E o derrotado vai embora sem roupa e chorando. Depois vemos o resultado da matança no lado de dentro e o telefone toca. E quando o tal Russo atende, descobrimos que a pessoa que ligou é Mama Gnuti. E ele diz que irá pegar o próximo avião para Nova York e desliga o telefone às gargalhadas. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Justiceiro, quando a sorte acaba, é uma narrativa que representa um ponto muito importante na saga, no qual o protagonista, além de ficar vulnerável e exposto aos inimigos, também mostra os momentos no qual ele jamais sobreviveria se não fosse pela ajuda de seus vizinhos. Com isso mostrando o quanto é importante ter amigos. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.